Quando eu era mais novo, eu tinha um amigo que nas férias sempre recebia a visita de um primo que frequentava um sebo, que inclusive era o sebo que eu frequentava, ficava perto da minha escola. No caso, eu ia nesse sebo comprar revistas do Cavaleiro do Zodíaco. E ele comprava revista Placar, antigas. E eu achava aquilo muito curioso e perguntava por que ele comprava revistas da década de 90. E disse que gostava de entender a perspectiva do futebol em diferentes períodos. Bom, eu também gostava da revista Placar, só que eu comprava as edições atuais. Eu guardei algumas e, de fato, é algo muito curioso você perceber a perspectiva do futebol em diferentes épocas. No caso, essa aqui é uma revista logo depois do fim da Copa do Mundo de 2010. E de cara, eu acho que já é curioso perceber que os principais craques que se tinha em mente para a Copa do Mundo de 2014, né, que ia ser a próxima Copa, era o Ganso e o Pato. E nenhum dos dois chegou a sequer jogar uma Copa do Mundo, né? O Neymar, ele é até mencionado, mas não tem nem foto do Neymar nas matérias, né? E tem muita coisa curiosa e realmente é muito interessante você perceber a perspectiva do futebol em uma época diferente. Bom, inspirado nessa história então, eu pensei num quadro novo aqui pro canal, onde eu vou pegar a recepção de algum filme no momento que ele foi lançado e fazer uma comparação como ele é visto hoje, né, no caso. Então, por isso, o nome desse quadro vai ser Ontem e Hoje. Eu me chamo Caio Feio e toda semana eu gravo uma crítica de cinema aqui pro canal e também gravo podcast, o link tá na descrição. E quinzenalmente também eu faço o Lendo Textos sobre o Cinema. E agora também quinzenalmente eu vou fazer esse quadro, que é o Ontem e Hoje. Bom, então o filme que eu escolhi foi o Enigma de Outro Mundo, do Carpenter. Inclusive, eu já falei desse filme num podcast, o link vai estar na descrição. Na verdade, eu fiz uma maratona sobre o John Carpenter, falei sobre 6 filmes dele no meu podcast. E deu um geral na carreira dele, falei sobre bastante coisa, bastante curiosidade. Então, se você se interessar por podcast, o link está na descrição. Mas eu escolhi o Enigma de Outro Mundo, né? Até tá rolando aí de fundo uma entrevista com o Carpenter na época. Justamente porque ele é um dos filmes que, quando saiu, realmente não foi muito aceito pela crítica e também não foi muito bem de público. E hoje em dia ele é considerado um clássico. E é curioso essa entrevista, e até montando esse vídeo, eu comecei a pensar que esse filme do Carpenter também foi importante para, em alguma medida, uma revisão, né, do primeiro Enigma de Outro Mundo. Né? Uma das perguntas que sempre fazem em outras entrevistas, e nessa também, é sobre a questão de ser um remake, se o Carpenter estaria fazendo alguma referência, ou mudando muito, ou até indo contra o desejo dos fãs, né, que diziam que não precisava de um remake. Eu vou mostrar mais pra frente algumas matérias que falam do primeiro The Think, né? E em alguma medida o Enigma de Outro Mundo do Carpenter também serviu para uma revisão do filme do Howard Hawks, né? Lembrando que naquela época os filmes não estavam disponíveis como é hoje, então em alguma medida esses remakes possibilitou um revival do Enigma de Outro Mundo, né? Então a crítica de cinema mudou muito, né? Comparado com 82 e hoje em dia. E eu vou usar então para trazer um pouco de como está o Enigma de Outro Mundo hoje, um pouco das críticas. Assim, o termômetro vai ser o Letterboxd e o MUBI, né? Acho que já vai dar para poder visualizar um pouco dessa questão de nota e ter uma noção de como hoje a visão sobre o Enigma de Outro Mundo é de um clássico absoluto. Então aqui com a página inicial do MUBI, né, a gente já vê a nota The Think como 8.3, é uma nota bem alta, pensando em outros filmes que a gente tem por aqui. Descendo aqui a gente consegue ver outras críticas também, né, e também opiniões dos críticos 5 estrelas, e aqui a crítica dos internautas, né, e na sua maioria 5 ou 4 estrelas. Tem um 2,5 ali, mas é a minoria. A maioria, tem uma estrela ali, 3,5, mas na maioria é 5, 4 estrelas e tem mais de 14 páginas de crítica e a maioria vai ir por esse lado de 4, 5 estrelas. Então, de fato, o The Think é uma unanimidade. Vamos ver o Letterboxd agora.
Inclusive, me sigam, Caio Underline Sem Imagem. Aqui, a página do The Think no Letterboxd. Eu dei 5 estrelas, né? Eu dei o coraçãozinho, eu adoro esse filme. E aqui a gente já vê o ranking geral, né? 4.4, também uma nota altíssima. E eu vou ver aqui os meus amigos, né, do Letterboxd aqui. A nota deles também é como no MUBI. A média vai estar entre 5 e 4. Não passa muito disso. Vai ser sempre entre 5 e 4. Então no Letterboxd também é uma unanimidade. É um filme que realmente é uma unanimidade nesse sentido de 5 estrelas. De todo mundo achar um clássico e realmente merece essa nota. E tem um 3,5 aqui do Rafael Kubakovic, mas ele realmente dá notas baixas no geral, então até essa nota é alta para ele. Então, no geral, o The Think hoje é um filme 5 estrelas, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. O outro deu 5 estrelas. É um filme 5 estrelas. A gente pode confirmar isso, então. Então, acho que já deu para ter uma noção do olhar que hoje o The Think tem, né? Hoje, como as pessoas enxergam o The Think como um clássico absoluto, um filme 5 estrelas, um dos melhores filmes do Carpenter. Eu concordo desde sempre. Para mim, o The Think sempre foi um filme excelente, né? Apesar que eu não nasci em 82, nem antes disso, para poder escrever uma crítica quando saiu. Mas agora eu vou trazer algumas matérias da época e críticas da época também sobre o The Think, e a recepção não é bem por aí. Essa questão de nota, de estrelinha, às vezes é algo muito bobo, essa questão de dar nota e tudo, mas pensando nesse contraste, né, até que eu mostrei as estrelinhas hoje no Letterboxd, e pensar logo de cara na época, as estrelinhas do Roger Ebert deu 2,5, se não me engano, eu acho que em alguma medida diz alguma coisa. Então nesse caso eu acho interessante. Então vamos ver a recepção do The Think em 82. Então logo aqui de cara estou na página do New York Times, né? A gente tem essa questão desse arquivo, mas infelizmente eu não tenho acesso ao arquivo original, mas aqui tem a crítica, eu vou trazer os trechos traduzidos aqui. E basicamente essa crítica diz que o The Think é um filme tolo, deprimente, super produzido, que mistura horror com ficção científica para criar algo que não é divertido nem como uma coisa nem como outra. Às vezes parece que aspira a ser um filme idiota definitivo dos anos 80, um longa praticamente sem história, composto por um monte de efeitos especiais fabricados em laboratório, com atores usados meramente como adereços a serem golpeados, esfaqueados, eviscerados, decapitados, para finalmente serem comidos e então regurgitados como, adivinha, mais efeitos especiais fabricados em laboratório. E é uma crítica bem negativa, pensando, né? Agora a crítica do Roger Ebert. Já começa com as estrelinhas, né? Como eu comentei, né? O Roger Ebert dá até 4 estrelas, ele deu 2,5. Ele chama o The Think de um saco de vômito. E extremamente decepcionante por 2 motivos: as caracterizações superficiais e o comportamento inverossímil dos cientistas naquele posto avançado de gelo. Os personagens nunca foram o ponto forte de Carpenter. Ele diz que gosta que seus filmes criem emoções no público. Imagino que ele prefira nos ver saltar 15 centímetros da cadeira a nos envolver com a personalidade de seus personagens. Desta vez, porém, apesar de algum esboço grosseiro de tipos de alguns estereótipos confiáveis, ele povoou sua estação de gelo com pessoas cuja principal função é levar um ataque pelas costas. As poucas cenas que desenvolvem caracterizações são engolidas pelas cenas em que os homens estão ali apenas com preparação para o ataque da coisa. Isso nos leva para o segundo problema, verossimilhança. Sabemos que a coisa gosta de esperar até que um personagem esteja sozinho, e então atacar, digerir e imitá-lo. Quando você vê o Doc de novo, será que ele ainda é o Doc ou é a coisa? Bem, a defesa óbvia contra esse problema é um sistema de vigilância em dupla à prova de falhas, mas repetidas vezes Carpenter deixa seus personagens vagarem sozinhos e voltarem com sorrisos idiotas no rosto, até perdermos a conta de quem pode ter sido infectado e de quem não foi. Isso tira a graça. The Think é basicamente um espetáculo de aberrações, um filme de nojo em que adolescentes podem desafiar uns aos outros a olhar para a tela. Enfim, basicamente é isso. Acho que já deu para entender um pouco do que o Roger Ebert achou do filme. E aqui eu peguei umas críticas de jornais alemães, né? Eu encontrei isso aqui na Wikipedia do The Think em alemão. Tem aqui o Zeit Online, que também
Eu traduzi aqui automaticamente, né? Tem alguns problemas de tradução, mas acho que dá pra entender um pouco sobre que o The Thing também não é uma unanimidade, um grande sucesso aqui, né? Olha, acabou se tornando aqui o Enigma de Outro Mundo, né? Média. Aqui o Enigma de Outro Mundo, média, e aqui principalmente eu destaco isso, que acabou se tornando um filme de terror mecânico e fraco. É mais uma crítica que destaca um aspecto grotesco dos efeitos especiais, e o que no fim das contas não é uma crítica tão negativa comparada com a do Roger Ebert, mas longe de todo os louros que o filme recebeu no futuro, né? Aqui até uma crítica positiva sobre o filme, destacando a habilidade do Carpenter com filmes de terror e essa noção de trabalhar com grupos. Crítica do Helmut Karasek. Então, primeira crítica positiva em jornal, né? Então, acho que já deu a perceber que o Enigma de Outro Mundo não era exatamente uma unanimidade, né? Não recebeu muitas críticas positivas e, no geral, recebeu bastante críticas negativas. Mas o que eu acho curioso, que é comum dessas críticas, é esse destaque em relação aos efeitos especiais. Acho que isso é um ponto comum. E de fato até hoje é algo que se destaca bastante no filme. Mas é curioso que eles apontam isso como um aspecto negativo até. Mas agora a gente pode visualizar algo mais positivo. Eu trouxe algumas matérias de revista sobre o Enigma de Outro Mundo. E são bem interessantes. E principalmente uma matéria da Carrier do Cinema, né? Revista francesa de cinema. E enfim, vamos a isso. Então, aqui é a Cine Fantastique. Tem essa edição volume 13 e de 82, né? Revista dedicada ao cinema de horror, né? Uma publicação americana. Mas eu também destaco uma outra edição da revista, que também é do mesmo ano, mas eu acho que é a edição anterior, né, que falava sobre o Blade Runner, que tem um aspecto interessante. A gente encontra essas revistas no Internet Archive, algumas delas, mas aqui nessa edição que é anterior a essa, a gente tem um destaque para o Enigma de Outro Mundo, a versão do Howard Hawks, né? O The Thing do Howard Hawks, que, olha aqui um pouco da revista, né? É bem interessante essas publicações. Aqui é o que eu estava comentando, que é curioso que talvez o Enigma de Outro Mundo do Carpenter trouxe uma certa revisão do Enigma de Outro Mundo do Howard Hawks, né? Trouxe um revival do filme do Howard Hawks. E a gente tem matérias, no caso aqui da Cine Fantastique, mas outras revistas aqui também sobre o filme do Howard Hawks, né? Bem legal essa questão da produção. E aqui deu destaque interessante, né? Tava falando das estrelinhas. E aqui a gente tem as estrelinhas e a gente tem aqui o do Enigma de Outro Mundo. A gente viu ali o do Alien, do ET, na verdade, né? O extraterrestre. Mas do Enigma de Outro Mundo a gente tem aqui do Carpenter, também não indo muito bem nas estrelinhas. Tem a crítica também aqui, uma crítica comentando, mas uma crítica mais positiva, né? Tem uma crítica mais positiva que deu 3 estrelinhas e fez bons comentários sobre o filme. Uma revista especializada também, né, nesse tipo de cinema, talvez por isso até talvez tenha dado uma nota mais positiva. Mas um aspecto curioso que se fala é que o Enigma de Outro Mundo foi mal justamente por causa do ET, né? Então as pessoas estavam mais habituadas com uma visão mais positiva sobre extraterrestres, e o Enigma de Outro Mundo sofreu por isso, né? Então esses foram os outros filmes também que saíram na época e as suas estrelinhas. Bem legal essas revistas e até acesso a esse material. Então aqui é a volume 12 e aqui a gente tem a volume 13 da mesma época, agora com uma matéria própria para o Enigma de Outro Mundo, né? Nessa revista aqui mais para mostrar um pouco sobre esse material, né? Não temos exatamente uma crítica aqui sobre o filme, mostrar um pouco da edição aqui para vocês. De novo, eu acho que essas publicações a gente encontra no Internet Archive. Aqui tem uma matéria sobre o ET, né? O filme saiu no mesmo ano. E aquilo que eu comentei, eu acho que o ET ele trouxe uma visão muito positiva dos extraterrestres, e talvez isso tenha prejudicado um pouco a recepção ao Enigma de Outro Mundo, né? As pessoas, o público, especialmente com o público que estava mais
tava mais a fim de ver uma visão mais positiva dos ETs, não extraterrestre que vai te matar. Enfim, aqui tem mais algumas. Aqui tá a do Enigma de Outro Mundo. Esse material, essa publicação aqui é mais sobre os efeitos especiais, né? Esses materiais que hoje a gente encontra talvez em extras de DVD, talvez a gente encontre alguma coisa no YouTube também, documentário, mas é algo bem legal que as pessoas só tinham acesso antigamente nesse tipo de revista. A gente vê os modelos, né? Até a abertura do filme aqui, como foi feito, e o comentário do próprio pessoal dos efeitos especiais comentando sobre a realização disso. É algo bem interessante esse material. E aqui de novo algo sobre o The Think do Howard Hawks. Eu realmente acho que houve esse revival do The Think do Howard Hawks. Aqui com os atores do The Think do Howard Hawks. E mais sobre o The Think do Carpenter. E agora finalmente, aqui a publicação da Carrier do Cinema de 82, edição 339 de setembro. Revista francesa, que tem uma tópico aqui próprio para o Carpenter, né? Uma matéria própria para o Carpenter. Aqui dando uma folheada na revista, né? Acho que essa publicação aqui, tem uma página no Twitter que compartilhou todas as edições da Carrier do Cinema. Eu posso colocar o link na descrição também. Então a gente tem essa matéria do Carpenter, aqui tem uma entrevista. Tem até o filme do Elvis, né, que ele fez pra televisão com o Kurt Russell, né? E enfim, eu dei uma lida nesses. Tá em francês, mas a gente consegue traduzir. Aí tem essa matéria aqui com o Jonathan Rosenbaum, que ele fala, ele foi até lá nas gravações do filme do Enigma de Outro Mundo, né? E ele comenta um pouco das questões do set, né? Comenta um pouco sobre o filme e comenta sobre a relação do Carpenter com o filme do Howard Hawks. Comenta que o Carpenter se baseou muito mais no texto original, né? no conto original, do que no filme do Howard Hawks. Aqui mais um pouco tem uma outra matéria sobre filmes mascarados, né, falando sobre o Halloween e enfim, eu também não li essa parte, mas só para ter uma ideia também desse tipo de publicação. Não foi muito a minha intenção saber o que o Carpenter tinha para dizer na época, né? Não é muito a ideia desse quadro, né? É mais ter uma noção de como o filme foi recebido. Então eu não dei muita trela aqui para essa entrevista. Eu acho que deu para ter uma noção um pouco de como foi a recepção do Enigma de Outro Mundo, né? Acho que essa revista francesa, a Carrier do Cinema, mostra uma certa expectativa com o filme, né? E sobre a carreira do Carpenter. Eu já ouvi dizer que na verdade já ouvi dizer não, eu acho que o próprio Carpenter já disse isso, que os filmes dele são muito mais bem recebidos na Europa, né, na França, do que no próprio Estados Unidos. Então, acho que deu para ter um pouco da noção de como era o Enigma de Outro Mundo ontem e como ele é hoje. Essa é um pouco da minha intenção, então, com esse quadro, é trazer essa perspectiva da época do filme, né, a recepção do filme na época e a recepção do filme hoje, né? E eu acho que também trazer um pouco dessa experiência também que eu tinha com sebos, de ficar vendo revista antiga, encontrando coisas novas e justamente tendo essa perspectiva de tempos passados, né? Esses registros de tempos passados, né? E é por isso que eu dedico esse novo quadro do canal a todos os donos de sebo do Brasil. Em especial, eu queria dedicar a memória do seu Zé, que foi o dono do sebo que eu frequentava quando era criança, né? O sebo que eu contei no início da história. Infelizmente o seu Zé veio a falecer. Eu fiquei sabendo disso essa semana, eu já não ia mais nesse sebo. E, enfim, então eu queria dedicar esse vídeo, né, esse novo quadro, que pretende ser quinzenal, né? Mas às vezes eu atraso, mas eu queria dedicar a todos os donos de sebo do Brasil.
em especial a memória do seu Zé, do Sebo de São Brás. Muito obrigado, seu Zé.